And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, passando pela implacável para a resolução de mais uma bateria de testes da Consulpla. Como já dissemos, banca que cobra questões nível médio para bom e tem aquelas questões características. Vamos a mais algumas delas? Bora lá! Vou projetar aqui para você, ó. Questão importantíssima, muito importante. Veja isso. Assim e assim. Olha só. Questão de conjuntos. Deixa eu tirar isso daqui. Já te chamo para a tela cheia, ok? Aqui, passar para cá. Isso. Olha só. Banca Consulpla. Seja os conjuntos, questão de conjuntos, a Consulpla também gosta muito, tá? Sejam os conjuntos A e B. Se a soma dos elementos dos conjuntos, olha, quer somar os elementos que estão dentro dos conjuntos, mas quais conjuntos? A menos B, vou registrar aqui no quadro, já te chamo para a tela cheia, ó. A menos o B. Aí ele quer a soma dos elementos do conjunto. B menos A, tem muita gente que não sabe o que é A menos B, nem B menos A, tá? E o A inter B. A inter B, esse é mais simples, né? É a intersecção entre A e B. Já te chamo para a tela cheia. Só estou registrando aqui A menos B, B menos A e A inter B, a intersecção com B. Essas somas dos elementos são respectivamente iguais a 13, A menos B, 13, B menos A, 20 e A inter B, 11. Pronto, registrado no quadro. O conjunto tem os elementos. O A, por exemplo, tem o 6, tem o 5, tem o X, e na intersecção tem Y e 4. Y com 4. Y com 4, a intersecção pertence aos dois conjuntos. E o B, além do Y e do 4, tem o 9, o 3 e o Z. Já te chamo, ok? Já chamo você. Estou aqui, ó. Beleza? Registrando no quadro. Já te chamo para a tela cheia. E ele diz assim: então, se eu comparar os valores de x, y e z, o que eu vou obter? X maior que y, maior que z, x menor que z, e assim por diante. Ele quer, na realidade, qual é a comparação entre x, y e z. Como eu disse, tela cheia, tem o probleminha daqui. A é o conjunto vermelho. Ó. A é o conjunto vermelho. Ele tem os elementos 6, 5 e x, e na intersecção é aquilo que tem em comum. Ele tem o y e o 4. O conjunto B é esse daqui, ó, tem o 9, o 3 e o z, e também o y e o 4, que são comuns. Maravilha? Muito bem. Claro que o A inter B, a maioria já conhece. A inter B, A intersecção com B, é o que tem em comum. Esse aqui é o A intersecção com B. Esse aqui, ó, A intersecção com B, ele está dizendo que a soma dos elementos de A inter B, isso aqui é representação de intersecção, né? A inter B é a soma da 11. Gente, na hora do nervosismo, o cara não percebeu o português da brincadeira. Ele disse assim, ó, a soma dos elementos, a soma do A inter B, a soma desses dois, dá 11. Então, ele quer dizer que o Y mais o 4, ó, o Y mais o 4, dá 11. Então, daqui você já tira que o Y é 11 menos 4. Ó, o Y é 7. Já achou o Y? Olha que tranquilo.
Mesma coisa você vai fazer acima, com A menos B ou B menos A. Problema, meus amores, é que a maioria da sua concorrência, eu não sei você aí, mas a maioria da sua concorrência não sabe o que é A menos B. Ah, é A tira B. Na realidade é isso, é A tira B, mas é assim, ó. São todos os elementos de A, ó, todos, esses 5, tirando tudo aquilo que está lá no B. Portanto, no B tem esse 9, o 3 e o Z, e também tem o Y e o 4, que é da intersecção. O A menos o B tira o B inteiro. Isso é A menos B. A tira B. Nossa, A tira B, vai sobrar 6, 5x. Simples assim. Só que se eu não sei disso, cara, eu acabo perdendo. É uma questão importante. Portanto, pega o conjunto A, que é tudo isso. Tira o B, mas tira o B inteiro. Sobra o 6, o 5 e o x. Ele está dizendo que a soma desses elementos, ó, 6 mais 5 mais x, ó. 6 mais 5 mais x, que é o A menos B, isso dá 13. 6 e 5 dá 11. Passo o 11 para lá, o x vale 13 menos 11, ó. X vale 13 menos 11. Cara, achei o x. X vale 2. Sabe que o x é bem menor que o y. E o B menos A, professor? Mesmo processo, a definição. B menos A, ó, passei para cá. B menos A, você pega os elementos de B, mas tira todos os que estão em A, mesmo aqueles que não pertencem a B. Tira tudo. Pega o B, tira o que está em A, sobra o 9, o 3 e o Z. Essa soma dos elementos de B menos A, 9, 3 e Z. 9, 3, 12 mais Z. Esse é o B menos A. 12 mais Z. Ó, 12 mais Z. Vamos ver aqui. 12 mais Z, isso vale 20, segundo o enunciado. Daqui você tira que o Z é 20 menos 12. Portanto, o Z vale 8. Repare que o maior elemento é o Z. O maior é o Z. Então, você pode escrever isso de duas maneiras. Você pode escrever assim, ó, o Z é o maior de todos. É maior do que o Y, e, por sua vez, é maior do que o X. O Z maior que o Y é maior que o X. Ou você pode escrever assim também, ó. O X, que é o menor deles, é menor do que o Y, que é menor do que o Z. Se você começar pelo Z, Z maior que X maior que Y. Se você começar pelo X, o X é menor que o Y, menor que o Z. Essa é a comparação correta. Aqui embaixo não apareceu completamente, então vamos escrever de novo. Ó. Z maior que X, maior que Z maior que Y, maior que X. Ou, outra maneira de você escrever, começa pelo menor. Ó. O X é menor do que o Y, que por sua vez é menor do que o Z. Começou pelo maior, Z maior que Y, maior que X. Começou pelo menor, X menor que Y, menor que Z. Gente, é uma questão que nem todo mundo faz. Ok? Você faria? Que bom se você... Olha lá, ó. Alternativa. Se você começar com o Z, olha lá, o Z, se eu começar com o Z, eu teria que colocar Z maior do que o Y e maior do que o X. C maior do que o Y, maior do que o X. Observa, ó, nessa ordem. Z maior que Y, maior que Z. Na ordem, maior que X, na ordem. Ou X menor que Y, menor que Z. Vamos ver qual das duas. Assim e assim. Se começar pelo X, ó, o X é menor que o Y, que é menor do que o Z. Então, nós teríamos como resposta, então temos, né, como resposta, alternativa C. Maravilha, senhores e senhoras, senhoritas. Belo teste. Bom, você sempre dá um print, sempre revisar. Revisa, que isso é fundamental. Maravilha? Vou mostrar mais um. Mais um teste importante. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Assim. Esquenta com supla. Isso, a questão de conjunto novamente.
E agora conjuntos com 3. Então, enquanto eu leio e registro no quadro, ó, vou botar aqui, beleza? Eu já te chamo para a tela cheia. Muito bem. Então, vamos apagar o quadro. E olha só o que ele vai dizer. Esses conjuntos com intersecção de 3, eles têm uma característica, tá? Aliás, não só os de 3, de 2, de 4, de quantos forem. Tem um segredo, um só. Um segredo. Não precisa guardar um monte de porcaria. O segredo é sempre começar pela intersecção maior. Olha o que ele diz, ó. Em uma fábrica de pijamas, trabalham 490 funcionários. Total de funcionários, 490. Vou registrar aqui que eu tenho um total de 490. Treinados em 3 tipos de serviço. Corte, já chamo você para a tela cheia. Corte, costura e arremate. Vou mostrar só o que eu fiz, já volto para o teste. Olha só, são 3 tipos de funcionários. Você faz isso, ó. Um círculo, um diagrama qualquer, podia ser um retângulo, mais fácil é o círculo. Qualquer figura geométrica, mais fácil, círculo. Corte, ó. Tudo que tiver aqui dentro é corte. Tudo que tiver aqui dentro é costura. Tudo que tiver aqui dentro é arremate. Vai dar confusão? Vai nada. Não vai mesmo. Ó, tudo isso aqui é corte, ó. Tudo. Tudo isso aqui é costura. Tudo isso aqui é arremate. Beleza? Como é que você faz na hora? Simples, ó. Corte, costura e arremate. Cara, 5 segundos. Maravilha? O grande segredo está na distribuição dos números. Se eu somar todos os funcionários, o total vai dar 490. Vamos ver como é que ele distribui isso no enunciado. Faz com calma aqui, quer ver? Como é que ele distribui? 40 são treinados em corte e costura. Ó, 40, corte e costura. Vou registrar, já te chamo. 40, corte e costura. 47, arremate e costura. 35, corte e arremate. 35, corte e arremate. 17 funcionários possuem o mesmo treinamento nos 3 tipos. Esse aqui é o segredo, por isso que eu coloquei em vermelho. 17 nos 3 tipos. Só um pouquinho, eu já continuo a ler, porque o segredo está aqui, ó. Veja. Colocamos diagrama, chamado diagrama de Venn. Aqui dentro é corte, aqui é costura, aqui é arremate. Ele diz assim, ó, 40, corte e costura. 40, corte e costura. Gente, corte e costura. Corte com costura. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo que tem em comum, tudo que tem na intersecção entre o corte e a costura é aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aqui é corte e costura. Tá vendo esses dois, ó? Esses dois é costura e arremate, ó. Tudo isso aqui, ó. É a intersecção entre a costura e o arremate. É muito fácil. Eu não sei por que arrebentaram a cabeça de muita gente. Corte e arremate. É a intersecção entre o corte e arremate. É esse aqui, ó. Ela não conta para ninguém. O segredo é começar pela intersecção maior. Aquele que faz os 3. Cara, não começa pela intersecção de 2 e nem por quem tem 1. Nunca. Se você começar por aí, tu vai errar a questão. Nunca a gente começa pelas menores. A gente começa sempre pela intersecção maior. Por isso que eu separei lá no seu enunciado, ó, quem pintou de vermelho aqui foi o Titio, ó. Olha só. Essa aqui, ó, 17 funcionários possuem treinamento nos 3 tipos de trabalho. Nos 3. Nos 3 é essa brincadeira aqui, ó. É aqui. Aqui tem corte, tem costura e tem arremate. Então, aqui você começa a sua brincadeira. Assim, ó. Aqui você coloca 17. 17 nos 3. Se você fizer isso,
seu problema se torna muito simples. Mas começa por aí. Depois que você fez os três, vamos lembrar que quem faz os três também faz dois deles e faz um deles, né? Ele participa de todos. Por isso que você começa pela intersecção maior, sempre esse é o segredo, ó. Não começa por aqui e nem pela dupla, ele começa a informar pela dupla, ele te induz ao erro. Fala, não, deixa o meu concorrente errar, eu vou começar pela intersecção maior. Agora que você fez a maior, agora que você fez isso aqui, olha o que você vai fazer. Agora você vai para de 2, não para de 1, para de 2. Qualquer uma delas, não precisa ser na ordem, qualquer uma. Por exemplo, ó, de 2, corte e arremate. Eu vou começar por aqui para você ver. Ó. Corte e arremate. Corte está aqui, arremate está aqui, tá vendo? Corte e arremate. Deixa eu trocar de cor. Ó, corte e arremate. Qual é o total de corte e arremate? 35. Sabe o que você está fazendo, que a maioria também faz? Eles vêm aqui e colocam 35. Ó. Acabou de perder o teste. O problema 35 é corte e arremate. Só que não esqueça, meus amores, que esse 17 também faz. Quem faz 3 também faz 2. Então, se corte e arremate tem 35, esses 17 já fazem. Para 35 faltam 18. O segredo está aqui, ó. 18 com 17, 35. Fazem corte e arremate. Já fiz esse. Quer ver, ó? Arremate e costura, ó. Arremate e costura está aqui. Arremate e costura é 47, ó. Aí o cara vem aqui e coloca 47. Ele esquece que esses 17 já fazem. Então, são 47, sim, mas aqui já tem 17. Faltam 30. Já foi esse. Costura e corte. Corte e costura, 40. Corte e costura, 40. O cara na ânsia, 40. Não, esses 17 já fazem. 40 menos os 17, 23. É assim, ó. Você começa pelo de 3 e vai tirando esse de 3 de quem tem 2. Agora eu vou colocar o de 1. Só agora. Vamos ver quantos fazem de 1. O segredo está aí, hein? Olha só. O número de funcionários. Estou aqui, quer ver? Para acompanhar você. Ó. O número de funcionários treinado em apenas um dos 3 tipos. Ó. Apenas um. É o mesmo para cada serviço. Ele não falou quanto, mas ele falou que é o mesmo. Ele não falou quanto, ele só falou que é o mesmo. Ou seja, a quantidade aqui é a mesma aqui e é a mesma aqui. Quem faz um é apenas um. É o mesmo. Então, se aqui for X, aqui é X e aqui é X. É o que está escrito no enunciado. Quem faz apenas um tem a mesma quantidade. A pergunta vai ser: quanto vale o X? Quanto vale quem faz, por exemplo, apenas corte, ou apenas costura, ou apenas arremate? Como é que eu vou achar o X, professor? Muito fácil, olha. Total não é 490? Então, se você somar tudo, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, soma tudo, tem que dar 490. Vamos lá? Vamos somando e riscando, ó. Olha o que eu vou fazer, quer ver? X mais X mais X. Você pode somar em qualquer ordem, é somar tudo. Isso dá 3x. Mais, de cabeça, ó. De cabeça, porque sem cabeça é mais difícil. 23 com 17, na ordem que você quiser. 23 com 17 dá 40. 40 com 30 dá 70. 70 com 18 dá 88. Então, mais 88, que é a soma de tudo, tem que dar 490, que é o total de funcionários. Passa 88 para lá, 3x, 490, menos 88. 3x, 402. Portanto, o x, 402 dividido por 3. Claro, tu não vai errar a continha, né? Dá para fazer mentalmente. 402 por 3. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Baixa, dá 3. Vamos ver se está pegando, tá? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Baixa, dá 4. 134. Belezinha? Paga a continha para ninguém ver, porque dá para fazer mentalmente. Então, o x vale 134. Aqui eu tenho 134, que é o x, aqui fazem apenas corte.
134 que fazem apenas costura e 134 que fazem apenas arremate. Se você somar tudo, pode ver que vai dar o 490. Guarda, gente, guarda esse tipo, porque é um tipo importante, que cai não só na Consulplan, mas cai na maioria dos concursos públicos. Belezinha? Vamos ver a resposta aqui. E aqui. Quantos funcionários possuem treinamento apenas em arremate? É apenas um deles. 134, resposta bola. Maravilha! 134, resposta bola. Fechou? Vamos ver mais um. Estou aqui. Vamos ler. Número 3. Olha só. Probleminha de regra de 3 importante. Regra de 3 composta. Ok? Vamos ler, vou registrando os dados, vou apagar o quadro e já te chamo para a tela cheia. Olha só. Apagando. Lendo o teste. Número 3. Diz assim. Em uma confecção, 9 colaboradores. 9 funcionários, né? 9 colaboradores. 9 funcionários. Em 120 dias, esse é um tempo, né? 120 dias, segundo dado, trabalhando 8 horas por dia, 8 horas por dia, conseguem produzir 3.600 camisetas. Gente, isso aqui também tem um segredo, ó. São 4 variáveis. Toda regra de 3. Opa, vamos voltar lá. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Toda regra de 3, ela primeiro te dá os dados, como deu até aqui, ó. E agora, ela vai começar a alterar esses dados. Aqui, ela deu os dados originais. Pode-se afirmar que com o mesmo desempenho, agora ele começa, ó. A quantidade de dias, essa é a pergunta. Quantos dias? No primeiro momento, eu tinha 120, ó. Agora ele vai perguntar em 20 dias. Aliás, ele quer perguntar quantos dias e te dá 20 colaboradores trabalhando 6 horas por dia, levarão para fazer 2.400 camisetas. Quer ver onde está o segredo? Vou te chamar para a tela cheia. O segredo está aqui, ó. Primeiro você coloca os dados. Por que a maioria erra uma questão dessa? Maioria erra. Porque agora ele começa a colocar os dados embaixo, os novos dados. Por exemplo, ele falou que aqui vai ter 2.400 camisetas. Eu sei que vai ter. Ele me deu aqui, se não me engano, 6 horas por dia. Já vou ver lá. Ele me deu quantos funcionários. Ele está perguntando quantos dias vai acontecer a fase nova. Primeiro você coloca a fase original. Não coloca os números da fase nova. Não. Coloca só a pergunta. Ele está perguntando assim, ó. Quantos dias? Então, aqui vai ter uma fração. Gente, adota isso como uma regra. Ó. Essa é a pergunta. Quantos dias? Claro que aqui tem uma fração, você sabe o número de baixo. Claro que aqui tem uma fração, você também sabe o número de baixo. E aqui tem uma fração, ele deu o número de baixo. Ele deu, lá tem 2.400 camisetas, aqui, se não me engano, são 6 horas por dia, aqui são 8. Ele mudou tudo e perguntou quantos dias. A turma erra, porque ele já coloca o número de baixo e começa seta para cima, seta para baixo, seta para o lado, seta para o outro lado. É tanta seta que você se perde. O segredo é assim, quer ver? Um segredo. Toda a matemática inteira tem um processo correto. Os outros são atalhos. Até chega na resposta, mas são atalhos. Demoram muito. Respira. Toda, eu falei sempre, se você quiser fazer uma regra de 3 composta, veja qual é a pergunta. Separe a pergunta do jeito que ela está. 120 sobre x é uma fração. Eu vou ter do outro lado, é igual 3 frações, ó. Essa e essa. Se tivesse 4, sobrariam 4, sobram 5, sobram 2, sobra quantas você quiser. Isso aqui vale para a regra de 3 simples e composta. O processo é o mesmo. Chama regra de 3. Só que antes de você colocar as frações, ó, essa
essa e essa antes. Sabe por que eu não vou colocar os números abaixo? Porque eu tenho que verificar cada uma das variáveis com a pergunta, é só com a pergunta, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente. Por que a gente faz uma salada incrível? Porque a gente compara essa com essa com aquela, a outra com essa, por isso que vai uma pancada de seta para lá e para cá. Deixa isso para sua concorrência fazer, quer ver? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcionais é assim. Quando subir uma, sobe a outra. Aumentou uma, aumenta a outra. Deu? Tem outras maneiras para saber, mas não precisa. Usa mais fácil. Aumenta uma, aumenta a outra. Direta. Diretamente proporcional, você escreve a fração direito, como ela está. No entanto, às vezes você compara a pergunta com alguma delas, uma cresce, a outra decresce. Inversamente proporcionais. Aumenta uma, diminui a outra. Aí você inverte. Quer ver? Olha isso. Olha que simples. Ó. Sempre com a pergunta. Eu estou fazendo devagar, porque vai ficar como modelo. Sempre com a pergunta. Ó. Essa com essa. Quero saber se é sempre com a pergunta. Todas elas com a pergunta. Aquela. Vamos fazer essa aqui primeiro, sem colocar o número de baixo. Gente, 9 funcionários fazem o seu trabalho, que não interessa qual é, em 120 dias. Só os dois, olha só para eles. Não olha para lá. 9 funcionários levam 120 dias para fazer o seu trabalho. Se você aumentar o número de funcionários, mais funcionários vão levar menos dias. Mais trabalhadores gastam menos tempo. Inverso, você coloca um i aqui, ó. Só para dizer que essa com essa são inversas. Aumenta uma, diminui a outra. Deixa assim. Sempre com a pergunta, ó. Essa aqui com a pergunta agora, ó. Essa com a pergunta. Se você trabalhar 8 horas por dia, você faz o seu trabalho em 120 dias. Não importa as outras agora. Só as duas. Se você trabalhar 8 horas por dia, você faz o seu trabalho em 120 dias. Se você trabalhar mais horas por dia, você vai fazer em menos dias. Aumenta uma, diminui a outra, inverso outra vez. É simples assim, cara. O i de inverso. Agora, a última com essa daqui, ó. A última com essa aqui, ó. Para fazer 3.600 camisetas, você leva 120 dias. Sempre com a pergunta. 3.600 camisetas, eu gasto 120 dias. Não analisa o resto. Se 3.600 camisetas eu levo 120 dias, para fazer mais camisetas, sempre mais camisetas, eu gasto mais dias. Para fazer mais camisetas, eu gasto mais dias. Em mais dias, eu faço mais camisetas. Direto. Repare por que eu não coloquei os números de baixo. Porque para saber se é direto ou inverso, eu sempre aumento uma para saber o que acontece com a outra. Aumentou uma, aumentou a outra, direto. Aumentou uma, diminuiu a outra, inverso. E não importa os números que ele colocou embaixo. Agora que você fez isso, as diretas, eu vou escrever a fração como ela está. E as inversas, eu vou simplesmente inverter. Quer ver a simplicidade que vai ficar essa brincadeira? Agora você vai para a questão e coloca os números de baixo. Olha lá. Eu vou querer quantos dias em que 20 colaboradores, ó, colaboradores, aqui, ó, colaboradores, 20. Só que é inverso. Olha como é que você escreve. Inverte, ó. 20 sobre 9. Porque é inverso. Vamos ver quantas horas por dia ele vai trabalhar. Olha só. Quantas horas por dia? 6 horas por dia. 6 horas por dia. Você vem aqui, eu vou colocar 6 horas por dia. 6 horas por dia. Só que é inverso também. Então, inverte, cara. Ó, 6 sobre 8. E a última? Está lá escrito, ó, são 2.400 camisetas. 2.400. Só que são diretas. Vou mostrar para você. Ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos fazer 2.400 camisetas aqui embaixo. Belezinha? Ok. Os 2.400 é a direta. Direta é como está. É direito, ó. 3.600, 2.400. Eu demorei para te explicar, para você entender um processo. Mas na hora de você fazer o teste,
É assim, quer ver? Respira. Percebi que é regra de 3. Coloca os dados. Deu. Segunda coisa, identifica qual é a pergunta e separa a pergunta. Terceiro, sem colocar os dados de baixo, compara cada uma das grandezas com uma pergunta. Aumenta uma. Se a outra aumentar é direta, se a outra diminuir é inversa. Só coloca o que é direto e o que é inverso. Essa é aquela pancada de setas que você põe lá. Aí você coloca os dados de baixo. O que for inverso, você inverte. O que for inverso, você inverte. O que for direto, você põe direito. 120 sobre x. Olha como é que fica isso. É igual. Antes de você fazer essa contaiada toda, a gente simplifica, cara. Ó, corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Informação importante na simplificação. Você pode simplificar qualquer número de cima, qualquer um deles, com qualquer um de baixo. Qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Ok? Por exemplo, ó. Bom, aqui foi 0 com 0. Maravilha? Quer ver? Ó? Eu posso simplificar 36 com 9. Você pode simplificar qual você enxergar. 36 dividido por 9 dá exato. Cortei o 0 com 0. 36 por 9, aqui dá 1. Aqui dá 4, ó. Maravilha? Quer ver que show que o examinador te premia se você começar a observar? Em cima é tudo produto, embaixo também. Qualquer de cima com qualquer de baixo. Quanto é que dá 4 vezes 6? Vai ser mole, professor. 4 vezes 6 dá 24. Então, simplifica com 24. Ó. Esse, com esse, com esse. 4 vezes 6, 24. Você também poder... Professor, mas eu vou me perder. Não, não vai não. O teu cérebro é muito superior a isso. Olha o que sobrou. 20 com 8. 20 com 8, simplifica pelo menos por 2. Ó. 20 por 8 dá 10 sobre 4. Ó. 10 sobre 4. E 10 sobre 4 por 2 de novo. Olha o que sobrou. Se não desse para simplificar, multiplica tudo em cima. 20 vezes 6 vezes 3.600. Dá um resultado aqui. Multiplica tudo embaixo. 9 vezes 8 vezes 2.400. Dá um resultado lá, divide os dois. Vai dar do mesmo jeito. Só que você vai trabalhar com números desse tamanho. Por isso que você, no fim da prova, verifica que não dá tempo. Agora, multiplica cruzado. 5 vezes x igual 2 vezes 120. 240. E na multiplicação cruzada, você pode escolher qualquer cruzamento primeiro. Preferência com x. Passo 5 dividindo. X vai ser igual a 240 dividido por 5. Olha quanta conta eu fiz. Por isso, e os examinadores sempre. Eu falei sempre. Os examinadores sempre vão te dar números passíveis de simplificação. Portanto, começa a treinar isso. Quer crescer? Quer arrumar um bom salário? Quer arrumar estabilidade? Né? Quer ser top? Quer ser um dos líderes? Cara, começa a fazer coisa direita. Não faz de qualquer jeito, não. Ah, mas teu cérebro tem capacidade suficiente para superar tudo isso. Os professores deveriam ter ensinado a gente, né? Simplificação é uma coisa preciosíssima. Concursos todos colocam problemas com simplificação. Sempre. Olha só, é para tirar print e realmente colocar no seu mapa mental. Você acabou de fazer uma regra de 3 com 4 variáveis. 4 variáveis. Olha só, 3 linhas. Claro, o tio demorou para fazer para te explicar o processo. Sempre que eu aprender o processo, cara, eu nunca mais erro a regra de 3. Nunca. Escreve os dados. Verifica a pergunta. Separa a pergunta. As 3 com a pergunta, ou as 4 ou as 5. O que é direto, o que é inverso? Aumenta uma, aumenta a outra é direto. Aumenta uma, diminui a outra é inverso. Escreve os números de baixo. O que for inverso, inverte. O que for direto, direito. Qualquer número de cima com qualquer de baixo. Simplifica o que você enxergar. Resultado final, cruza. Achou o X. Parte para baixo. Vai buscar sua vaga. Vai buscar sua estabilidade. Né? Vai buscar
a sua situação financeira equilibrada. X vale 48, resposta lá, bola. Maravilha! Titio está aqui, beleza? Vamos para mais uma? Outra questão importante, ó. Vou apagar aqui, ok? Já vou tirar a imagem para ler a questão. Depois, como sempre, te chamo para a tela cheia. Ok? Assim, questão importante, tá? De probabilidade. Ó, vamos tirar isso aqui. Assim, ó. O quadro abaixo, mostra... O quadro abaixo mostra a distribuição dos salários dos funcionários, dos colaboradores de uma pequena empresa. Sabe-se que um colaborador dessa empresa foi escolhido para participar de um congresso. Cara, um colaborador foi escolhido. Um colaborador foi sorteado. Dessa forma, pode-se afirmar que a probabilidade, isso cai em qualquer concurso, hein? Do colaborador escolhido ter um salário mensal menor do que 1.600. Bom, vamos observar, gente, que aqui estão os salários, ó. 1.100, 1.250, 1.400, 1.550, 1.700, aqui estão os salários. Aqui está a quantidade de colaboradores que ganham esses salários. Vamos observar que a quantidade de colaboradores que ganha menos do que 1.600 é uma simples leitura de tabela. Está aqui, ó. Menos do que 1.600. Ó, 1.100, 1.250, 1.400, 1.550. Menos do que 1.600, eu tenho 9, com mais 7, 16, com mais 6, 22, com mais 5, 27. Reparem que eu tenho 27 colaboradores que ganham menos do que 1.600. Belezinha? E o total de colaboradores, são esses 27 que ganham menos do que 1.600, mais 5, mais 3 e mais 1. Ou seja, menos do que 1.600. 9 com 7, 16, com 6, 22, com 5, 27. Menos do que 1.600, 27. Simples assim. Total, os 27 mais 9, que são esses aqui. 36. Colaboradores que ganham menos do que 1.600, 27. Total de colaboradores, 36. É só olhar a tabela. Essa daqui é menos do que 1.600, e esse aqui é o total. Beleza? Vou escolher um deles. Bom, se eu vou escolher um deles, eu posso escolher qualquer um dos 36. Mas não me interessa qualquer um dos 36, só me interessa que eu ganho menos de 27. Gente, vai para a internet de novo, vai passar por cima, muito cursinho. Você vê uma fórmula de probabilidade desse tamanho. Probabilidade de A união com B é a do A mais do B, menos do A inter B. Quer dizer, só a fórmula você já fala assim, meu Deus, isso não é para mim. Sabe por quê? Eu não sei a razão. Eles não te explicarem simplesmente assim, ó, a probabilidade de acontecer qualquer coisa. Eu falei qualquer coisa. Portanto, isso vale para qualquer problema de probabilidade, qualquer um. Basta você saber o princípio fundamental da contagem, ou seja, basta você saber contar. Probabilidade sempre é o número de casos, ó, número, favoráveis, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Casos favoráveis é tudo aquilo que você deseja que aconteça. Sobre o número de casos possíveis de acontecer. Dividiu isso, você tem a probabilidade. Qualquer que seja o seu problema, basta que você conte. Quantos são os favoráveis, quantos são os possíveis. Tem gente que vai dizer para você assim, ó, mas quando tiver combinação e arranjo, é do mesmo jeito. Conta os favoráveis, conta os possíveis, divide os dois.
Ah, mas se tiver arranjo, combinação, permutação, é do mesmo jeito. Pontos favoráveis, pontos possíveis e divide os dois. Favoráveis é que eu quero que aconteça. Eu tenho um total de 36 funcionários. Eu vou escolher um entre os 36 possíveis. Tudo aquilo que pode acontecer. 36. Qualquer um deles. Ah, mas eu não quero qualquer um. Eu sei que você não quer qualquer um. São os possíveis. O que você deseja são os favoráveis. Favoráveis. Menor, salário menor do que 1.600. 1.650. 27. Esses são os que te interessam. Como eu disse na questão anterior, não sai dividindo, cara. Simplifica, aprenda, cria o hábito. Mas eu não consigo enxergar. Você não consegue enxergar porque você não criou o hábito. Cria o hábito de simplificar. 27 com 36. Ó, cara, isso aqui dá por 9. Ó. Dá por 9, dá por 3 também. Ok? Por 9. 27 por 9 dá 3. 36 por 9 dá 4. Sabe por quê? O examinador poderia colocar como resposta só isso. A probabilidade é 3/4. A probabilidade é de cada 4, 3 me interessam. 3 entre 4 é a probabilidade de acontecer o que eu desejo. Ou ele dá a resposta sim, ou então, agora lá, ele pega o 3, divide por 4. Tem como não cabe, aumenta um 0, 0, bom, aqui dá 7. 4 vezes 7, 28, para 30 dá 2. Abaixo o 0, aqui dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Portanto, 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Gente, e 0,75 é o número 75 dividido por 100. 0,75, 75%. Ou ele dá a resposta sim, ou ele dá a resposta sim. Se desse 0,32, 32%. 0,17, 17%. E assim por diante. 0,08, 8%. 0,96, 96%. 3/4, ou ele dá sim, ou 0,75, ou 75%. Vamos ver como é que a gente escolheu a resposta? Olha a simplicidade do teste, hein? Olha isso. Vamos ver. Vamos ver. Respostas. Olha lá. 25 não. 27 não. 36 não. 50 não. 75. A resposta irrelevante. Maravilha, meus amores? Tranquilinho? Ok. Estou aqui de novo. Acho que dá tempo de mais uma. Vamos ver? Ó, número 5. Ó. Número 5. Conjuntos outra vez. Vamos fazer um upgrade agora. Entendeu? Vou sair daqui para não te atrapalhar. Vamos ler. Enquanto você lê aí, eu apago o quadro. Vou ler com você e vou te dar mais uma dica preciosa de conjuntos. Quer ver? Uma loja de doces fez uma enquete com seus clientes, a fim de saber as preferências a respeito de qual tipo de chocolate, qual tipo, preto ou branco, branco ou preto, desagradava mais. Ó, primeira informação preciosa. Dos 150 clientes que responderam a enquete. Gente, o total que respondeu a enquete, ó, total, são 150. Não tem conversa mole, não é para você viajar em maionese. Total que respondeu a enquete, 150. Vou até registrar aqui, já te chamo para tela cheia. 150 é o total de clientes que responderam essa enquete. Ou gosta de chocolate branco, ou gosta de preto, ou nenhum dos dois. Ou outro tipo. 125, ó. 125 escolheram o preto. Tá bem, vou registrar aqui, ó. 125 escolheram o preto. Questão que você vai fazer mentalmente, se você souber o conceito. 95 escolheram o branco. Bom, só isso aqui a maioria já não vai entender, mas como é que isso é possível? Eu só tenho 150, 125 escolheram o preto, 95
escolheram o branco. Já te chamo para a tela cheia, só estou registrando o dado aqui. E 5, nenhum dos dois. Nem preto, nem branco. Ok? Olha a pergunta. Qual é o número de clientes? Qual é o número de clientes que escolheram os dois? 125 escolheu um, 95 o outro. 5, nenhum deles. Quantos escolheram os dois? Total de clientes, 150. Não pode passar disso. Não pode passar. Professor, o teste está apurado, vai entrar com recurso. Ó. Só de preto tem 125, só de branco tem 95, nenhum tem 5. Já passou longe os 150. É possível? É. Vou colocar aqui, ó, todos que escolheram, por exemplo, na hora que você quiser, ó, aqui é o preto. Vou colocar aqui, ó, o branco. O erro que a turma comete é que no preto ele coloca 125 e no branco ele coloca 95. E aqui fora ele coloca 5. Eu falei para você, ó, não começa por quem tem um. Nunca começa por quem tem um. Tem que começar pela intersecção. Que é exatamente o que você não tem. Você não tem quem está aqui. Porque quem está aqui gosta do preto e gosta do branco. Só como é que eu vou saber? Olha, total de clientes é 150, não pode passar. Não pode passar. Se passar, é porque ele está contado 2 vezes. Bom, então, olha o que tu faz aqui. Você não acha essa soluçãozinha aí? Ó, soma tudo. Soma tudo. 95 com 5 dá 100, e 100 com 125 dá 225. Esse é toda a pesquisa. Mas não pode ter 225, só pode ter 150. Passou? Claro que passou. 225, 250. Tem 75 a mais, ó. 225. Só posso ter 150. Bom, se você tirar os 150 daqui, sobram 75. 75 aqui está sobrando. Sabe por que está sobrando? Porque ele foi contado 2 vezes. Está aqui, ó. 75, meus amores, é o que passou. Se passou, não pode passar. O máximo é 150. O que passar, só pode passar se ele tiver contado 2 vezes, num e no outro. Contado 2 vezes, já falaram para você que quem está contado 2 vezes é a intersecção? Está contado aqui e lá. Agora, olha só o que pode fazer. Se ele perguntar quantos fazem os dois, 75. Ó, é a pergunta do teste, os dois. Agora, quer ver o examinador arrebentar? Arrebentar com os concurseiros? Ele pergunta assim, quer ver? Quantos gostam apenas do preto? Só do preto. Aí eles falam, isso é mole, ó. Só do preto é 75. Só do preto é 125. Tudo isso aqui gosta do preto. Tudo. Tudo isso aqui vale 125, ó. 125, ó. Isso é do preto. Mas aqui já tem 75. Faltam 50. 125 gosta do preto. 50 gosta apenas do preto. Ele nem perguntou isso, ele só vai perguntar isso aqui. Total de clientes do branco 95, ó. Branco. 95. Vai botar 95 aqui? Não. Aqui já tem 75, ó. Faltam 25. 25 gostam apenas do branco. E 5 está aqui fora, que gosta de nenhum dos dois. Se você somar tudo, pode ver que vai dar os 150. Só do preto, 50. Só do branco, 25. Total de preto, 125. Total de branco, 95. Quem gosta dos dois? 75, é o que passou. Nenhum dos dois, 5. Somou tudo, 150. Show de bola. Questão que cai sempre. Questão fácil. Questão que se você revisar, vão sair da tua frente. Questão que se você revisar, cara, você começa a acertar questões que a maioria da sua concorrência não acerta. E quem sabe, você também não estava acertando. Ele pergunta, qual é o número de clientes que gostam dos dois? Resposta, letra E, elefante, 75. Maravilhas, meus amores!
Pode apostar que na hora da sua prova, seja ela qual for, tem alguém aqui que vai estar orando por você. Beijo no coração. Tchau.